E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Hélio Gustavo Exercícios e Projetos do Livro. No vídeo de hoje, nós vamos falar, ainda dentro do assunto de filtros passivos e circuitos de pulso, nós vamos falar dessa segunda parte aqui, ó, circuitos de pulso. No vídeo de hoje, nós vamos ver dois tipos de circuitos de pulso. O circuito diferenciador e o circuito integrador. E qual é o objetivo da aula de hoje? Nós iremos ver como estes sinais eles são gerados a partir de circuitos que funcionam como filtros. Então, em determinadas regiões de frequências, principalmente na região de atenuação desses filtros, você tem o efeito que gera um sinal que é um diferenciador, que na verdade gera um trem de impulsos, e gera também um sinal que é utilizado em um circuito chamado de integrador. Estes circuitos eles são amplamente utilizados como inputs de vários dispositivos, vários componentes eletrônicos, e é muito importante, já que estamos estudando circuitos elétricos, entender como funciona o circuito elétrico que gera um sinal como esse. Você está preparado? Vamos lá? Bem, circuitos de pulso, circuito diferenciador e circuito integrador. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que estes circuitos, seja o circuito diferenciador e o integrador, eles são filtros passivos também, porém operando com sinais quadrados e com condições específicas. Perceba que até agora nós estávamos habituados a trabalhar com a entrada de sinal em relação aos filtros com um sinal senoidal. Todavia, para gerar um circuito, para o filtro funcionar como um circuito diferenciador ou um circuito integrador, o sinal de entrada deve ser quadrado. E os sinais que estes circuitos produzem são a base de muitas aplicações da área da eletrônica e da elétrica. Então, resumindo, você tem estes circuitos que operam como a configuração, o esquemático dele é semelhante a um filtro passa alta, a um filtro passa baixa, todavia a entrada é quadrada e a frequência de operação deve estar na região de atenuação desses filtros. Eu vou mostrar isso mais para frente. Então, ó, deixa eu te mostrar aqui. Aqui você tem um sinal quadrado alternado, ou seja, você precisa ter a inversão de polaridade para ter um circuito de pulso, integrador, diferenciador, e você também pode ter sinais quadrados contínuos, né? Que você tem aqui nível CC positivo e nível CC negativo. Fazendo análise do circuito elétrico, ele vai funcionar diferente, mas você pode ter tanto o quadrado alternado quanto o quadrado contínuo. E as características técnicas? Perceba, a figura ao lado é um sinal quadrado, essa figura aqui, ó. Isso aqui é um sinal quadrado, é um sinal que tem um nível lógico baixo e um nível lógico alto, também chamado de trem de pulsos com frequência F. Então, isso aqui é chamado de trem de pulso, sendo que aqui são pulsos quadrados. O período T, que é o período da onda, que o período é o tempo em que a onda ela leva para completar um ciclo. Então, o período total é a soma dos semiperíodos, dos semiciclos. Então, você tem que o período total, T, é igual a T1 mais T2. Se T1 for igual a T2, não é? Ou seja, se o tempo que ele passa em nível lógico alto for igual ao tempo que ele passa em nível lógico baixo, ou seja, se os dois semiciclos tiverem iguais períodos, você tem que a onda é simétrica. Se for caso contrário, a onda é
assimétrica. Se houver, aí é um conceito de corrente contínua e corrente alternada. Nós vimos isso aqui, acho que na segunda aula. Se você quiser, acompanhe nossa playlist aqui. Você vai ver que na aula 12 eu falo sobre a diferença de corrente contínua e alternada. Então, para ser um sinal alternado, você precisa ter inversão de polaridade. Perceba que essa linha aqui, ó, essa linha do tempo, é a linha aqui que corta, não é? Ainda falta aqui a linha na vertical, mas esse período, essa parcela da onda é o semiciclo positivo e essa parcela aqui é o semiciclo negativo. Como possuem dois semiciclos, ou seja, positivo e negativo, o sinal é quadrado. Perceba que para o sinal ser contínuo, basta ele não inverter a polaridade. Se o sinal só contiver parcelas positivas, ele é contínuo, e se tiver parcelas negativas, também, somente parcelas negativas, também ele é contínuo. E quais são as aplicações para os circuitos de pulso? Eu coloquei aqui, ó, os geradores de áudio e de radiofrequência produzem estes sinais aqui, permitindo o controle do nível CC. Então você tem aqui gerador de áudio que produz sinal e os geradores mais sofisticados permitem também o controle do nível CC. Então você pode ter um gerador de onda quadrada que faça o controle exatamente desse tempo aqui, dos semiciclos, e também da amplitude da onda. Então, basicamente, o que nós temos para falar do sinal do quadrado é esse. A depender de onde esse sinal quadrado foi injetado, ele pode originar na saída desse circuito, desse respectivo circuito, dois tipos de circuitos. Um circuito diferenciador e um circuito integrador. E agora eu vou te mostrar um circuito diferenciador. O que é um circuito diferenciador? É um filtro passa alta, que nós já vimos aqui nos vídeos abaixo. Caso você não tenha visto, eu convido você a ir aqui na descrição e acessar o link dessa aula. É um filtro passa altas, operando em uma frequência F muito maior que sua frequência de corte. Ora, se você tem um filtro passa alta e você tem um circuito que está operando em uma frequência muito menor que a sua frequência de corte, quer dizer que esse circuito, esse filtro, ele está operando na sua região de atenuação. Concorda comigo? É um filtro passa alta. Então, todas as frequências menores que a frequência de corte serão atenuadas. Então, é um detalhe muito importante que você precisa saber. O filtro passa alta, para ele funcionar como circuito diferenciador, isso é um dos requisitos, ele precisa operar na sua região de atenuação, beleza? A saída do circuito é a tensão sobre o resistor. Então aqui você tem o sinal quadrado, aqui você tem o filtro passa altas. Então a saída é aqui nesse resistor aqui. E nós vamos ver porque ele deve operar na região de atenuação mais para frente. Algumas características técnicas. O circuito RC, né? Você tem o circuito RC, o capacitor ele se carrega após 5 vezes sua constante de tempo, que é esse 5 tal. Então, a frequência e essa constante de tempo é o produto entre a resistência e a capacitância, né? Ou seja, é essa multiplicação aqui. Então, só para lembrar você que para um capacitor se carregar, vai depender da ordem de grandeza dos valores da resistência e da capacitância. Você precisa ter esse conhecimento, essa análise do valor da constante de tempo. Por quê? Porque dependendo do projeto, você quer que o seu capacitor ele se carregue muito rápido, ou ele demore para carregar, ou quem dera nunca carregue, tá? Dependendo do efeito que você quer. Então é importante que o tempo para ele se carregar é 5 vezes sua constante de tempo, onde a constante de tempo é igual
ARC, simbolizado por tal, beleza? O filtro passa altas funciona como um diferenciador se cada semiperíodo tiver duração bem maior que 5T. O que isso quer dizer? Preste atenção. Você tem, ou seja, na prática, considere que T sobre 2 é igual a 10 tal. Ou T é maior ou igual a 20 tal. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o tempo para o capacitor se carregar é muito menor que o tempo do semiperíodo. Na prática, o que vai ocorrer? A cada semiperíodo, o capacitor ele vai se carregar. Então, a frequência do sinal ela é pequena o suficiente para permitir o capacitor se carregar ou para permitir o capacitor se descarregar. É isso que vai gerar o efeito diferenciador. E, por sinal, eu quero te mostrar passo a passo como isso acontece. Então, como nós estamos analisando o sinal alternado é dividido em 2 períodos, o primeiro e o segundo, ou semiciclos. Vamos avaliar o primeiro semiciclo. O que é que está acontecendo aqui nesse primeiro semiciclo aqui? Então, deixa eu colocar o circuito. Vamos lá. O capacitor inicialmente está descarregado. No início do primeiro semiciclo, o capacitor é um curto. Por que ele é um curto? Porque você acabou de ligar. O capacitor está descarregado, a corrente ela é máxima, então a resistência é praticamente zero do capacitor. E você ligou exatamente. Então, como você ligou, você deu uma variação. E a frequência ali é como se fosse infinita. Quando você aperta ali, o capacitor ele vira um curto, porque a sua reatância ela tende a zero. Sendo que, o que acontece? E aqui, ó, preste atenção, o capacitor ele vem se carregando aqui, né? E a tensão no resistor, a princípio, ela é igual a E. Então, ela é igual à tensão da fonte. Por quê? Porque o capacitor é um curto. O capacitor carrega-se rapidamente. Por quê? Porque esse semiperíodo aqui ele é muito maior do que a constante de carregamento, a constante de tempo do capacitor, né, do circuito RC. Então, o que é que vai acontecer? O capacitor vai se carregar e o semiperíodo não vai ter acabado ainda. Em contrapartida, o que é que vai acontecer aqui? O capacitor ele se carrega com a mesma tensão da fonte, sendo que com o sinal contrário. E como você tem aqui o resistor, aqui, como você tem aqui esse resistor aqui carregado com E, o que é que vai acontecer? A saída aqui no resistor vai ser igual a quanto? A zero. Por quê? Porque quando você fizer aqui, ó, essa diferença de potencial aqui, se você percorrer essa malha, o que é que vai acontecer? Se eu percorrer essa malha aqui, ó, venho para cá, aqui eu tenho E e aqui eu tenho menos E. E mais menos E dá zero. Então, se eu percorrer a malha, eu vou perceber que a diferença de potencial na resistência vale zero. E o que acontece? Essa condição, ela fica dessa forma até o semiperíodo do sinal quadrado terminar. Esse primeiro semiperíodo é chamado de transitório. Gustavo, o que é período transitório? O período transitório é todo período que ele apresenta uma instabilidade no circuito, porque você acabou de ligar uma fonte, você deu partida em um motor, você exigiu daquele circuito uma condição que não é a condição de operação, é a condição de partida. E esse período é chamado transitório. Por quê? Porque ele não é permanente, ele passa. Ele é somente aquele curto espaço de tempo. E esse espaço de tempo, ele precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque você pode danificar os componentes se eles não forem projetados para suportarem o transitório, para não suportarem uma partida. Por exemplo, quando você liga o carro, a corrente na bateria, né, no circuito ali, vai para em torno de 20 amperes, dependendo do carro. Então, essa não é a condição normal. Todavia,
os componentes, os condutores, os equipamentos devem suportar essa condição. E você precisa saber exatamente quanto tempo o seu circuito fica no regime transitório, fica estressando os componentes para você não prejudicar e não danificar nenhum componente elétrico. Mas enfim, essa condição passa e agora nós chegamos no segundo semiciclo. E no segundo semiciclo, o que é que vai acontecer? A tensão no resistor cai para menos 2E. Por quê? Fazendo a mesma análise, sendo que o capacitor ele se carrega na polaridade oposta, não é? Ou seja, se aqui ele estava com E, depois ele vai para quanto? Ele vai para menos E. Ele vai para menos E. E fazendo isso aqui, o que é que acontece? O capacitor indo para menos E, a tensão aqui da fonte também está em menos E. E aí você vai somar o resistor assim que o seu circuito mudar aqui, ó. Assim que tiver essa mudança, né? O resistor vem para menos 2E. Por quê? Porque ele pega a tensão do capacitor mais a tensão da fonte e vai para menos 2E. Sendo que ao passar do tempo, o que é que acontece? A tensão do capacitor se inverte, porque ele vai se descarregar. Ele vai carregar com a tensão oposta, né? Ele vai se carregar com a tensão oposta, de polaridade oposta. E o mesmo raciocínio que eu falei para o primeiro semiciclo se aplica aqui. Você percorre a malha e você tem uma soma de potenciais igual a zero em cima da resistência. E depois disso, os ciclos se repetem entrando em regime permanente. E é esse regime permanente que vai gerar na saída do resistor o trem de impulsos. Então, basicamente, é isso aqui que vai gerar o trem de impulsos aqui no seu sinal. Quais aplicações do circuito diferenciador? Como eu falei aqui, é a geração de um sinal denominado impulso. E esse impulso, ele também é chamado de gatilho. É importante entender que componentes, por exemplo, de eletrônica de potência, que circuitos eletrônicos funcionam com impulso. E esses impulsos precisam ter uma certa duração, e essa duração ela é calculada, ela é projetada para o seu circuito. E esse sinal, especificamente na disciplina que nós vamos trazer aqui no canal, na playlist de sinais e sistemas do livro Oppenheim, nós vamos tratar mais desse tipo de sinal, que inclusive é muito tratado como sinal discreto também, mas não é o caso. Você pode também aqui, como eu falei aqui, ó, são utilizados como sinais de disparo em diversos dispositivos eletrônicos. Então essas são as aplicações de um sinal de impulso, né? Então você tem um circuito diferenciador. Circuito integrador. Perceba que o circuito integrador é um filtro passa-baixa operando em uma frequência muito maior que a sua frequência de corte. Vale ressaltar novamente que a frequência de operação aqui do circuito, ele deve estar situado na região de atenuação do seu filtro passa-baixa. Se você tem um circuito que está operando em uma frequência muito maior que a frequência de corte, é um filtro passa-baixa, ele está na região de atenuação. Então, é importante falar disso aqui. E também é importante ressaltar que a saída do circuito é a tensão sobre o capacitor. Então, você vai ter aqui a tensão sobre o capacitor. E aqui falando da segunda condição, para você ter um circuito integrador, é necessário que esse circuito ele esteja operando em uma frequência, né, como diz aqui, uma frequência aqui, ou melhor, que a duração do semiperíodo seja bem menor que a constante do tempo. Gustavo, ao contrário, é exatamente o contrário. Enquanto lá era desejável que o capacitor se carregasse e se descarregasse dentro do semiperíodo, aqui eu não quero que ele se descarregue nem carregue completamente
dentro do semiperíodo. Ele vai apenas baixar uma pequena parcela desse carregamento. Então, se no circuito diferenciador o semiperíodo tinha que ser muito maior que a constante de tempo, aqui é o contrário. Aqui o semiperíodo tem que ser muito menor, então o capacitor ele nem vai conseguir se descarregar completamente e nem carregar completamente, não é? Então aqui o filtro passa-baixas funciona como integrador se cada semiperíodo tiver duração bem menor que 5 tal, ou seja, a constante de tempo. Na prática, considerem T sobre 2 menor ou igual a tal sobre 10, enfim. O período deve ser menor que T sobre 5. E agora vamos fazer aquela análise. Primeiro semiciclo. O que acontece? O capacitor inicialmente descarregado, o que é que vai acontecer? No primeiro semiciclo, não é? Assim, quando eu chego aqui, ó, o capacitor ele vai tentar se carregar, mas como a constante de tempo é muito grande em relação ao semiperíodo, o que é que vai acontecer? O capacitor nem vai se carregar, ele vai se carregar apenas com a parcela da tensão, não é? Apenas com a parcela da tensão da fonte. Eu inverto a polaridade e o que é que vai acontecer com o capacitor? Ele vai tentar se descarregar, ele se descarrega e se carrega com a tensão contrária, sendo que não dá tempo dele continuar se carregando, aí ele vai e aí fica nesse período, né? E no mesmo raciocínio, este período, este primeiro semiperíodo é chamado de transitório, não é? E aqui no segundo semiciclo, a análise é a mesma, não é? E os ciclos se repetem, entrando em regime permanente. E no regime permanente você tem a geração desse sinal aqui. E esse sinal aqui, por incrível que pareça, não é a crista de uma onda, parece, mas o que se quer é uma onda triangular. É uma geração de uma onda triangular que é utilizada aí, ó, como base de tempo em muitos sistemas temporizados. Então você tem essa aplicação para este tipo de sinal. E se você gostou do vídeo, vem aqui, dá o like, inscreva-se no nosso canal e até o próximo vídeo, meu amigo.